Provavelmente você já viu esses estranhos aviões duplos com duas cabines e se perguntou o motivo de seu design estranho. Qual era o propósito desses estranhos aviões duplos? Esses aviões são chamados de aviões de fuselagem dupla, e seu design particular tinha várias funções bastante úteis para os exércitos do mundo. Eles estiveram presentes desde praticamente o início da aviação, e ao contrário dos aviões de cauda dupla, eles não desapareceram e ainda existem. Muitos aviões de fuselagem dupla com usos variados. O primeiro avião de fuselagem dupla militar também foi um dos primeiros destinados ao combate contra zeppelins alemães. O primeiro avião de fuselagem dupla foi o Blackburn Twin Blackburn, inglês, que foi fabricado em 1914 para lutar contra zeppelins alemães. As duas cabines que o Twin Blackburn tinha estavam a uma separação de 3 metros. Por isso, o ruído do motor fazia com que os tripulantes tivessem que se comunicar com sinais. Este lançava bombas incendiárias de 500 gramas, com a esperança de que algum conseguisse detonar os tanques de gás. Mas este desapareceu em 1917, então logo os dirigíveis deixaram de ser usados no conflito. Além disso, este acabou tendo um desempenho muito inferior ao esperado, tendo problemas para subir a altitude necessária para se posicionar sobre os zeppelins. Outro que apareceu muito cedo no mundo da aviação foram os Savoia Marquette, S-55 e S-66 italianos, que foram feitos em 1924, para patrulhar e para atuar como bombardeiro. Pouco tempo após sua introdução ao serviço, começou a quebrar recordes de velocidade, carga útil e altitude. Mas seus maiores sucessos foram sobre o Atlântico, no estando envolvido nas primeiras travessias de Europa para a América. Por exemplo, em 1932, 24 S-55 voaram da Itália até Chicago, Estados Unidos, em um voo que durou 48 horas. Este não era um hidroavião, era uma hidrocanoa, por isso não tinha flutuadores que atuavam como estabilizadores, mas sim, sua flutuabilidade era obtida pelo casco do próprio avião. Seu motor estava acima dele e era realmente gigantesco. O 66 era ainda mais único que o S-55, pois era maior, tinha 3 motores em vez de 1, e estava equipado para voos longos. Tinha um banheiro, 7 assentos para passageiros, além da tripulação. E foi tão bom que foi usado até mesmo como avião de resgate no início da Segunda Guerra Mundial. Mas um avião similar ao S-55 e S-66, porém, talvez mais interessante, era o soviético Tupolev AN-T-22, que foi fabricado em 1934 e era colossal. De fato, foi o maior avião feito pela União Soviética até 1960. Estava pensado para fazer voos de longas distâncias. No entanto, quando o projeto foi concluído, este já estava obsoleto, tendo um desempenho realmente medíocre nos primeiros testes que foram feitos em Sebastopol, 1936. E seu projeto foi cancelado no mesmo ano, como você pode ver na Primeira Guerra Mundial e no período entre guerras. Os aviões de fuselagem dupla eram projetados para serem hidroaviões ou canoas, pois a fuselagem dupla proporcionava boa flutuabilidade. Mas tudo isso mudaria na Segunda Guerra Mundial, surgindo uma quantidade abismal de designs de fuselagem dupla. O primeiro deles seria o Heinkel G111, que teve uma versão de fuselagem dupla feita para rebocar os pesados planadores de carga alemães. Mas um mais interessante seria o Messerschmitt 1609, que foi feito em 1941 para substituir o caça-pesado bimotor Bf-110 alemão. O Messerschmitt 609 foi feito combinando as fuselagens de 2 Messerschmitt 309, que era um projeto de caça falhado alemão. É um pouco inquietante só de olhar. Realmente saía do convencional? Serviu como inspiração para outros projetos, como o Bf-109Z, que era a mesma coisa, só que com 2 Messerschmitt Bf-109, e deste foi feito um protótipo. Mas foi danificado em 1943 em um bombardeio, e seu projeto foi abandonado. A Itália também adotou o conceito desses aviões, criando o SM-92, mas apenas um protótipo foi construído. Possivelmente, durante a Segunda Guerra Mundial, o que é considerado o arquétipo dos aviões de fuselagem dupla era o F-82 Twin Mustang, que foi projetado para escoltar os bombardeiros. B-29 Super Fortress, e o propósito de combinar 2 P-51 Mustang em um único avião era para dar-lhe um alcance maior para poder acompanhar
os B-29 no Pacífico. Os B-29 Super Fortress tinham um alcance de 3.600 quilômetros. Portanto, escoltar esses monstros era algo que nenhum caça americano poderia conseguir naquela época. O F-82 era basicamente dois P-51 Mustang, unidos pela asa e pelos estabilizadores horizontais. Este teve seu primeiro voo em junho de 1945, mas a guerra terminou 2 meses depois, então seu desenvolvimento desacelerou bastante, já que não havia uma guerra para motivá-lo. Seu desenvolvimento se estendeu até 1947, onde dados de inteligência viram que os soviéticos já tinham bombardeiros de longo alcance baseados nos B-29, os Tupolev Tu-4. Portanto, os americanos sentiram a necessidade de rapidamente fazer mais e melhores bombardeiros estratégicos. E, claro, também escoltas capazes de escoltá-los. Em 1948, o F-82 começou a ser produzido com este propósito, já que não havia tempo para projetar um novo caça de longo alcance. Portanto, o F-82 foi o último caça com motor a hélice que foi colocado em serviço pelos Estados Unidos. Para testá-lo, voou-se de Honolulu, Havaí até Nova York, sem escalas, e este chegou sem problemas em um voo que durou 14 horas. Nessa viagem, o F-82 fez 8.120 quilômetros, com uma velocidade média de 560 quilômetros. Em seu histórico operacional, escoltou os Boeing B-50 Super Fortress e os Combine B-36 Peacemaker. Posteriormente, seus papéis evoluíram. Foram criados os F-82F e os F-82. General Electric tinha um radar no centro da aeronave para detecção de alvos. E também os F-82 entraram em combate na Coreia com um desempenho regular, registrando várias baixas de caças norte-coreanos. Com a introdução de aviões com motores a jato, como os F-94 Starfire, os F-82 foram relegados a funções secundárias, como as de reconhecimento ou ataque ao solo. O último, F-82, seria retirado no Alasca em 1953. Já para este ano haviam sido produzidos quase 300 F-82, sendo provavelmente o avião de fuselagem dupla mais bem-sucedido da história. Se você se pergunta como os pilotos voavam esta aeronave estranha com 2 cabines, ambas tinham controle do avião. O objetivo disso era que os pilotos se revezassem em voos longos. Mas nas versões do F-82 com radar, a cabine esquerda era a de controle do avião, enquanto a direita era para operar o radar. Após a Segunda Guerra Mundial, o conceito de avião de fuselagem dupla praticamente morreu por bastante tempo. Surgiram muitos protótipos para transportar cargas bastante particulares, como o Antonov AKS, projetados para transportar ônibus espaciais. No entanto, nenhum destes chegou a ser construído. Provavelmente, o único avião de fuselagem dupla atual seria o Scaled Composite White Knight, 2 que voou pela primeira vez em 2008 e é usado para transportar o veículo suborbital Virgin Galactic Spaceship 2. E este tem uma versão ainda maior chamada Stratolaunch, sendo o veículo voador mais longo do mundo na atualidade. Como podemos ver, os aviões de fuselagem dupla tiveram diferentes propósitos, desde serem usados como flutuadores em hidroaviões, até serem casas capazes de carregar o dobro de armamento, e serem o dobro de rápidos que os convencionais, até serem usados como aviões de transporte. Geralmente, quando os engenheiros precisavam duplicar, seja a velocidade de seus aviões, a capacidade de carga ou duplicar sua autonomia, parecia bastante lógico naquela época. Pegar 2 aviões e uni-los para fazer um só, com o dobro das capacidades de um normal. E embora pareça estúpido, esse conceito realmente funcionou. Na maioria dos casos, seus papéis foram tão variados que é difícil pensar em desvantagens e vantagens nesses. E embora o conceito fosse extremamente estranho, esses aviões foram realmente bons e conquistaram seu lugar na história como uma amostra de verdadeira engenharia. Lembre-se que isso é Guns Club. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima. Adeus!